Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela e esse é meu canal Tricô e Crochê. Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa blusinha aqui de verão. Uma blusinha muito linda, eu amei esse ponto. Eu amei tanto esse ponto que eu estou pensando em fazer um cardigan. Foi até uma amiga do Instagram que me sugeriu para fazer um cardigan. Então, estou pensando sim para fazer um cardigan em meia estação com esse ponto, tá bom? E se eu fizer, eu trago aqui para vocês. Tá joia? Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, tá? Lá eu posto algumas coisas sobre tricô e crochê. É Rafaela Marques feito à mão, tá bom? Continuando aqui com o assunto, eu utilizei 2 fios juntos do fio Trop Fio da Pinguim. Eu gosto muito desse fio, sério. Para peças de verão, eu descobri esse fio. E eu achei que as peças ficam leve, fica gostosa. E dá pra utilizar a agulha 5 usando 2 fios juntos, tá? Que ele é um fio mais fino, ele é mais fino que o Anne. E mais grosso que o Cleia 1000. Então, juntando 2 fios, eu acho que dá a textura ideal para utilizar a agulha 5 milímetros. Eu utilizo bastante a agulha 5 porque a peça vai mais rápido. Se eu utilizar a agulha número 4, eu vou demorar muito para fazer a peça. Vai demorar mais ainda para trazer para vocês, tá? E a agulha número 6... acaba que a peça fica um pouco mais pesada do que eu gostaria. Eu gosto que a peça fique um pouco mais leve. Por isso que eu gosto mais de usar a agulha 5 milímetros, tá bom? Mas nada impede você de utilizar o material que você quiser, tá? E o fio, a agulha que você quiser. Eu estou começando a deixar em centímetros. Bastante amigas dá sugestão, deixa em centímetros. Às vezes eu acabava me esquecendo, porque eu faço o cálculo certinho. Mas aí, depois, eu acabava esquecendo de colocar a quantidade em centímetros. Mas agora eu estou lembrando e falo, opa, eu tenho que deixar em centímetros para cada tamanho, para vocês fazerem e medindo, tá joia? Aí você pode brincar também, você pode fazer um número maior, um número menor do que o seu. Dependendo da tensão do seu ponto, você pode aumentar a quantidade de pontos e diminuir. Então, para aumentar, é só fazer um número maior do que o seu. E para diminuir, faça um número menor do que o seu, de acordo com a receita que eu passei. Porque eu calculo a receita com múltiplos, então é certinho. Eu vou colocando um múltiplo a mais e tiro um múltiplo a menos, para a peça poder dar certinho, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu tiro para vocês. Ah, e lembrando aqui uma dica. Eu compro fio no Bazar Horizonte, Armarinho São José, e às vezes no Lanformosa, lanformosa.com.br. Eu gosto bastante. Aí tem o Bazar 7. Bazar 7 tem bastante fio da Pinguim, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Ah, e também esqueci. Eu já comprei no site, diretamente do site da Pinguim. A Pinguim agora vende direto do site deles. Então, eu peguei uma promoção do fio Trop Fio. Eu sempre fico de olho nas promoções de todos os sites, para mim poder comprar fio. Aí eu comprei bastante fio da Trop Fio, tá? Então, espero que vocês gostem. Um beijo e vamos lá pro passo a passo? Então, vamos começar? Aqui está o esquema da peça. Ó, nós vamos fazer 2 partes, frente e costa separado, depois vamos costurar as laterais e os ombros. E para fazer o tamanho G, eu vou precisar de 96 pontos mais 2 de borda, tá? Tanto para a frente quanto para as costas. Esse ponto é múltiplo de 6. Então, aqui está a quantidade de pontos para cada tamanho. Eu utilizei a agulha 5 milímetros e 2 fios juntos da Trop Fio. Vamos agora para o material. Então, aqui está o material. Olha, eu estou utilizando esse fio aqui, Trop Fio da Pinguim. Essa cor aqui que eu estou utilizando é a cor 2306. E o tex desse fio é 222 e ele tem 450 metros. Então, eu estou utilizando assim, ó, 2 juntos e 2 juntos. No total, eu tenho 4 novelinhos desse, tá? Vai sobrar. Só que eu preciso dos 4 para poder utilizar um fio de cada, tá? Fica mais fácil de você utilizar assim. Então, aqui, agulha 5 milímetros, tá? De tricô, fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria pra gente costurar essa peça. Mas lembrando que você pode substituir por qualquer outro fio compatível com a agulha número 5, por exemplo, Barroco 4 fios, fio de amigurumi, pode ser da Círculo, pode ser da Pinguim, tá? O fio de amigurumi é compatível com a agulha número 5 e fica super legal para fazer peças de verão também. E você pode utilizar também um fio de Cleia 1000, um fio de Anne juntos, tá bom?
Olha aqui como que ficou. Essa daqui é a primeira peça que eu já fiz, tá? Nós vamos fazer outro igualzinho. Essa daqui, olha como que o ponto, ele é bem abertinho, bem arejado esse ponto. Eu fiz aqui mais ou menos 50 centímetros, que é o comprimento que eu gosto das minhas blusas, tá? Olha como que ele é, um ponto muito, muito lindo mesmo, tá? Então, agora eu vou passar pra vocês a quantidade de pontos para cada tamanho. Então, vamos começar agora. Mas antes eu quero passar para vocês a quantidade de pontos para cada tamanho. Lembrando que esse ponto é múltiplo de 6. E eu vou passar em pontos e em centímetros. Então, para o tamanho PP, 78 pontos mais 2 de borda, mais ou menos 46 centímetros. Tamanho P, 84 pontos mais 2 de borda, mais ou menos 49 centímetros. Tamanho M, 90 pontos mais 2 de borda, mais ou menos 52 centímetros. Tamanho G, 96 pontos mais 2 de borda, mais ou menos 55 centímetros. Tamanho GG, 102 pontos mais 2 de borda, mais ou menos 58 centímetros. E o tamanho extra GG, 108 pontos mais 2 de borda e 61 centímetros. Lembrando que é assim, na largura em centímetros, porque esse ponto, como ele é muito aberto, ele acaba cedendo, tá? Então, eu calculei com a minha tensão de pontos. Por isso que eu falo mais ou menos, porque dependendo do seu ponto, se for mais folgado ou mais apertado, a peça pode ficar um pouco maior ou um pouco menor. E também depende do material que você vai usar, tá bom? Então, eu agora vou colocar aqui, para o tamanho G, eu vou colocar 96 pontos, mais 2 de borda, tá? Então, eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, vou colocar aqui 98 pontos no total e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com os pontos já na agulha. Agora, para iniciar, eu vou fazer ponto barra 2 por 2, que é 2 meia, 2 tricô, tá? Então, não tem segredo agora. Agora, eu vou fazer ponto barra, ó, 2 meia, 2 por 2 e 2 tricô. 1, 2, tá? 2 meia. Então, eu vou fazer isso, somente isso. E 2 tricô. 1, 2, 1, 2. Então, eu vou fazer aqui por 20 carreiras. Eu quero uma barra um pouco mais grossa. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carreirinhas. E depois eu volto com vocês para nós começarmos a fazer o ponto da peça. E eu voltei com vocês com as 20 carreirinhas de ponto barra 2 por 2. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto trabalhadinho dessa peça. Então, você vai fazer o primeiro em meia, que é em borda. O primeiro e o último sempre em borda, tá? É meia. Depois, você vai abrir o asterisco, vai ficar repetindo somente isso. 3,meia, 1, 2, 3, laçada e 3 juntos em meia. Eu aqui pego por trás, que é mais fácil pra mim, tá? E laçada novamente. Só isso. Novamente, 3 meia, 1, 2, 3, laçada e 3 juntos em meia. Ou você pode fazer mate duplo, tá? Que também é a mesma coisa. O que é mate duplo? Você vai passar um sem fazer, vai fazer os outros 2 em meia, e o que você passou, você vai passar por cima, ó, mate duplo e laçada. Pronto, é a mesma coisa de que 3 juntos em meia. Então, você vai repetir somente isso na primeira carreira, até o final. Não esqueça que o último em borda é meia. E depois eu volto com vocês com o avesso, tá? E eu voltei aqui com vocês agora com o lado do avesso. O lado do avesso vai ser todo em ponto tricô e todas as pares, tá? Então, sempre assim, avesso é todo em ponto tricô. Então, eu vou fazer aqui o avesso todo em ponto tricô e já volto com vocês com a terceira carreira, tá? Agora, eu voltei com vocês novamente com o lado direito. E agora, eu estou na terceira carreira. Esse ponto é feito somente em 4 carreirinhas, tá? Então, agora eu vou fazer intercalando. Aqui embaixo, eu comecei com 3 meia. Agora, eu vou fazer 3 juntos em meia. E aonde eu tinha feito na carreira de baixo 3 juntos em meia, eu vou fazer 3 meia sozinho, tá? Não esquece do ponto de borda, então, o primeiro é de borda em meia. Agora, eu vou fazer laçada, 3 juntos em meia. Simples assim, olha. E laçada novamente. Agora, eu vou fazer 3 meia. 1,
2, 3. E vou ficar repetindo somente isso, que é o asterisco. Novamente, laçada, 3 juntos em meia. Laçada e 3 ponto meia. 1, 2, 3. Tá vendo? E eu vou intercalando. Uma carreira eu inicio com 3 juntos em meia, na outra, não. E depois eu vou intercalando. Assim, a peça vai crescendo somente dessa maneira. Então, eu vou fazer aqui até o final, depois o avesso é todo em ponto tricô, porque são as carreiras pares, e eu volto para mostrar para vocês. E eu voltei com vocês com as 4 carreirinhas desse ponto. E agora não tem segredo, eu vou voltar na primeira carreira e vou repetir primeira, segunda, terceira, quarta carreira, primeira, segunda, terceira e quarta carreira. É somente isso e vou intercalando, ó. Aqui tem os 3 juntos em meia, aqui os 3 juntos em meia. E aí eu vou fazendo isso daqui agora. Agora na próxima aqui os 3 juntos em meia, depois aqui. E ele vai fazendo isso daqui, vai formando esse desenho. Então agora eu vou crescer essa peça simples do tamanho que eu quiser. E você vai fazer o tamanho que você quiser, o comprimento que você quer, tá bom? Depois eu volto pra gente costurar ela. E eu voltei aqui com vocês com 50 centímetros de altura, tá? O comprimento aqui eu já fiz. Então, agora eu vou tirar os pontos da agulha. Eu gosto de tirar os pontos dessa maneira aqui. Eu faço um em meia, faço o próximo. O que eu acabei de fazer, eu passo por cima. Tá? Eu gosto de tirar os pontos da agulha desse jeito aqui. Porque eu acho que esse jeito não fica repuxando, tá? Então, eu vou fazer isso aqui até o final, vou tirar ponto por ponto, faço um e passo o anterior por cima. Faço o próximo, passo o anterior por cima, tá? E depois eu volto para nós podermos costurar essa peça. E agora eu voltei com vocês e nós vamos costurar essa peça. Eu já costurei a outra lateral e o outro ombro, agora eu vou costurar esse daqui com vocês. Mas não tem segredo, olha. Eu vou pegar as duas partes, eu gosto de pegar assim, ó, juntinha, um do lado do outro. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto e passo a linha. E volto aqui, ó, no primeiro do lado de cá. Pronto. Agora, eu venho e eu pego aqui, ó, nessa bordinha. Eu não fiz aquele ponto meia de borda. Eu venho por baixo, ó, introduzo a agulha por baixo do nozinho. Sempre assim, pra essa costura não ficar grossa, tá? Por isso que eu coloco sempre por baixo do nozinho. Aí, eu venho aqui no outro nozinho, olha, por baixo, tá vendo? Do primeiro ponto, pra não formar relevo, tá? Agora, eu venho aqui, ó, por baixo do nozinho do outro lado. Agora, eu venho aqui desse lado, ó, por baixo, tá vendo? Por baixo. É um alinhavo, só que por baixo desses nozinhos aqui que se forma na lateral. E eu venho agora costurando. Vou de um lado, venho pro outro. Vou de um lado e vou para o outro. E vocês vão ver que vai dar certinho no final. Aí, você vai marcar, você vai costurar. Pronto, olha, vocês estão vendo como que vai ficando? Então, eu vou vir costurando até aqui, ó. Eu vou marcar 20 centímetros da minha cava. 20 centímetros é o que eu gosto, em média, pro tamanho G. Mas você pode deixar um pouco mais ou um pouco menos, tá? De acordo com o seu tamanho. Ó, eu venho, marco 20 centímetros... 20 centímetros vai dar exatamente aqui. Eu venho com o marcador, isso significa que eu vou costurar até aqui. Aqui eu vou deixar uma sugestão. Tamanho PP, você pode deixar 17 centímetros. Tamanho P, 18. Tamanho M, 19. Tamanho G, 20. Tamanho GG, 21. Tamanho extra GG, 22 centímetros. Mas nada impede de você deixar mais ou menos de acordo com o seu gosto, tá? Normalmente, eu deixo 20 centímetros. Então, aqui, não tem segredo nenhum. Eu vou continuar costurando até na marcação que eu fiz. Quando chegar na marcação, eu vou arrematar a linha e depois eu volto pra gente costurar os ombros, tá? Agora, eu voltei com vocês pra gente poder costurar aqui o ombro, ó. E eu vou costurar aqui 13 centímetros. Tá, ó, 13 centímetros. Eu posiciono aqui, venho com o marcador e eu marco aqui 13 centímetros. Mas você vai costurar o gosto,
tá? O ombro aqui é o tanto que você quer. Se você quiser que fique mais decotado, você costura menos. Se você quer que fique mais fechado o decote, você costura mais, tá? Eu aqui vou costurar 13 centímetros só, é o suficiente pra mim. Então, eu coloquei aqui a linha na agulha, agora eu venho de um lado e do outro, olha. E não tem segredo essa costura, tá? É um chuleado. Agora, eu venho aqui, pego em cima aqui, ó. Tá vendo das correntinhas que se formou? Venho em uma correntinha e vou na outra correntinha do arremate. E eu vou puxando e vou fazendo esse chuleado aqui. Não tem segredo, olha. Vou para o próximo. Ó, tá vendo que eu pego só em cima das correntinhas, tá vendo? E costuro. Vou para a próxima correntinha aqui. Ó. E puxo. Para a próxima correntinha. E fazendo assim, vai dar certinho a costura, ó. Para a próxima correntinha. E eu vou fazendo somente isso. Pego de um lado, pego do outro. Pego a correntinha de um lado e pego a correntinha do outro lado. Olha aqui como que vai ficando bonitinha a costura. Eu gosto muito dessa costura porque não fica com relevo, ó, do lado de dentro, principalmente para peças de verão, tá? Então, eu vou fazendo essa costura, vou arrematar os fios e depois eu volto com a blusa pronta pra vocês, tá? E eu voltei com vocês com a blusa pronta, já costurei todas as partes, só o acabamento aqui, ó, é na manga que eu fiz com ponto baixo. Se você quiser, você pode fazer ponto barra, igual eu fiz aqui, você pode fazer aqui. Só que para fazer o ponto barra, você tem que estar com essa parte aqui aberta. A manga é toda aberta assim, para ficar mais fácil para você levantar os pontos, tá? Aqui no caso eu fiz com ponto baixo. Eu gosto de fazer esse acabamentinho aqui, tá bom? Então eu vou explicar para vocês como que eu fiz nessa outra manga aqui, tá? Então, eu vou pegar a minha agulha 3 milímetros de crochê e o fio duplo, tá? Igual eu estava fazendo. E eu vou colocar aqui debaixo do braço. Eu sempre gosto de fazer esse ponto baixo aqui, ó, pra começar essa argolinha aqui. Aí, eu venho aqui mesmo, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo pra começar, certo? Aqui vai ser meu início de carreira. Então, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Pronto, bem na beiradinha aqui, ó, tá vendo? No primeiro ponto mesmo, bem na beiradinha. Aqui, eu vou trabalhar assim, aqui eu fiz um, agora eu vou fazer 2. 2 pontos baixos, 1, 2, no mesmo lugar. Aí, tem o nozinho eu vou pular ele, esse nozinho aqui. Aí, pro próximo, eu faço só um ponto baixo. Aí, vai ter o nozinho, é sempre assim, ó, o nozinho. Agora, eu vou pro próximo, vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. 1, 2. Aí, vai ter o nozinho, ó o nozinho aqui, tá vendo? Agora, eu vou pro próximo aqui e vou fazer um ponto baixo. Agora, vai ter o nozinho, agora eu vou pro próximo, vou fazer 2 pontos baixos. E assim, eu vou dando a volta na minha manga, fazendo 2, 1, 2 pontos baixos, 1 ponto baixo, ó. Um nozinho, vou pular aqui pro próximo, olha. Com jeitinho, você pega, ó. Aqui, eu vou fazer 1. Agora, tem o próximo nozinho, eu vou pro próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer sempre assim agora. Eu vou dar a volta fazendo isso e depois eu vou fazer por 4 carreirinhas, tá? E depois eu volto com vocês. E eu terminei e vim mostrar pra vocês a blusa pronta. Olha como que ela ficou. As costuras aqui na lateral, olha. Não dá pra ver, tá vendo? Tá aqui, ó. O lado do avesso ficou bem com relevo bem suave, tá vendo, ó? Já escondi os fios, aqui a costura do ombro, aqui o acabamento que eu fiz em ponto baixo, tá? Mas você pode fazer ponto barra, levantar pontos. E esse foi o resultado. Espero que tenha gostado. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!